Shikarata, Ziketile Jesu, Zimunike Biluyanga, Ziketile Jesu, Zimunike Biluyanga. Amém. Muito bom dia, igreja. Muito bom dia, família. Sejam todos bem-vindos a este culto de domingo. Esta é mais uma oportunidade que o nosso bom Deus nos concede de nos reunirmos em família, podermos louvar e bendizer do seu nome. Neste momento vou pedir ao Cleo para lermos um salmo. Amém. Bom dia. Passo a ler o Salmo 33, versículo 1. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. Amém, amém. Muito obrigado. Neste momento vou pedir a Noemi para nos trazer a oração da abertura do nosso culto. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e tudo nelas existe, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui, Senhor, como a tua família, Senhor, como a família, como a tua igreja, Senhor. Senhor, seja com todo o culto de hoje, Senhor, que o Senhor possa estar presente em tudo o que acontecer no culto de hoje, Senhor. Que nós possamos aprender o que o Senhor quer transmitir para nós, Senhor, e que possamos pôr em prática tudo que aprendemos hoje, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, oro e agradeço. Amém. Amém. Bom culto a todos e para Deus vai a glória. Amém. Senhor.
Bom dia, igreja. É uma alegria podermos estar juntos nesta manhã de domingo. Embora que sejam assim distantes, mas creio que é através dessa forma que Deus tem levado encorajamento a cada um de nós e continuamos a crescer no nosso amor. Este é o momento que vamos lembrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar do plano de Deus de salvação. Portanto, é um momento de alegria. Vamos orar. Deus eterno, muito obrigado por este momento. Muito obrigado, Deus, de nos congregar, Deus. Apesar de cada um de nós estar em sua casa, o Senhor tem nos mantido unidos, Deus. Por favor, mantenha-nos, Senhor, no mesmo pensamento, numa mesma fé e no mesmo sentimento, de forma que todos nós possamos crescer neste corpo, em que a cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Deus. Nesta manhã, entregamos nas suas mãos este serviço, para louvor do seu bom nome, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos ler o livro de 1 João, capítulo 4, versículo 9 a 11. Diz a Bíblia: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E ainda diz: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Amém. Acabamos de ler e perceber que Deus, olhando para a nossa miséria, que Deus, olhando para a nossa forma errante de viver, Ele nos amou. E Ele mostrou o seu amor enviando o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. E diz a Bíblia no versículo 9 que porque enviou o seu Filho para podermos viver por meio dele. Portanto, não há vida fora de Jesus Cristo. Deus olhou e viu-nos mortos. E Ele, cheio de compaixão, enviou o seu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que pudéssemos ter vida. E esta vida temos quando estamos unidos a Jesus Cristo. Ele é vida. E nós percebemos também no versículo 10 que o mérito é todo de Deus. Porque, diz a Bíblia, Ele nos amou primeiro. Nós, apesar de estarmos a viver em nossos pecados, nós não amamos Deus em primeiro lugar. Nós não reconhecemos os nossos pecados para irmos atrás de Deus. Não. Deus viu a nossa forma desviada de viver e Ele trouxe-nos e providenciou o seu Filho para que pudesse morrer nos nossos pecados. Esta, a glória é toda de Deus. E percebemos também aqui que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos conhecer mais os nossos pecados. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nítida fica os pecados na nossa vida. E nós vamos estar cada vez mais gratos a Deus pela sua obra de salvação, porque nós vamos perceber de facto o pecado que há em nós. Mas, se alguém pensa diferente, provavelmente é porque está distante de Deus. Pois quem anda nas trevas não reconhece o pecado que há. Por isso, vamos nos aproximar de Deus. E por fim, no versículo 11, nós vimos uma consequência também direta que deve existir na nossa vida quando nós reconhecemos este grande amor que Deus nos revelou. A Bíblia nos ensina, nos aconselha, nos exorta que
Se nós reconhecemos este grande amor de Deus, vamos amar-nos uns aos outros. Portanto, este não é tempo de nós lutarmos uns com os outros. Este é o tempo de nós nos amarmos uns para os outros. Assim estaremos a reconhecer de forma completa, estaremos aperfeiçoados neste plano de salvação de Deus. Muito obrigado, irmãos. Eu espero que todos nós possamos refletir nestas palavras e refletir no grande plano de salvação de Deus e na oferta que Jesus Cristo fez voluntariamente e entregou-se na morte pelos nossos pecados. Vamos orar. Deus eterno, muito obrigado pelo seu grande amor. Muito obrigado pela sua revelação nas nossas vidas. O Senhor entregou o Senhor Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Deus, muito obrigado pelo seu grande coração. Pai eterno, neste momento eu quero pedir que o Senhor ajude-nos a amar sinceramente uns aos outros. Deus eterno, que seu amor possa estar totalmente aperfeiçoado em cada um de nós. Deus eterno, também oro pelo pão e, Senhor, pelo sumo que simboliza Deus Pai Santo, o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos tomá-lo, Senhor Deus Pai Santo, para glorificar o seu bom nome e não para a nossa condenação. Oramos hoje para todos sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo, Espírito Santo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Bom dia, irmãos. É uma alegria imensa estar aqui na vossa presença. Na verdade, como igreja, temos sido agraciados por mensagens incríveis. Domingo passado estivemos aprendendo sobre a renovação da nossa mente. Na verdade, a Bíblia fala que precisamos nos deixar transformar pela renovação da nossa mente para que possamos ser capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso irmão Jorge bem nos transmitiu esta mensagem da parte de Deus. Hoje vamos falar sobre embaixadores de Cristo na Terra, né? Vamos ver um pouco sobre isto e que Deus possa nos ajudar no entendimento das suas Sagradas Escrituras. Antes de mais, vou convidar os irmãos para irmos a Deus em oração. Oremos. Deus Santo, Criador do céu e da terra, te damos graças, Senhor Deus, pela tua benevolência, Senhor Deus, Pai, para conosco, pelo Senhor Deus não nos tratar consoante os nossos pecados merecem, mas Deus, a cada dia, o Senhor, Pai Santo Deus, renova
Deus Pai, a tua graça sobre nós, Senhor Deus, de tal forma que temos tido mensagens espetaculares, incríveis, Senhor Deus Pai, que quem tem ouvidos que ouça, Senhor. Deus eterno, eu oro pedindo que o Senhor possa usar-me neste momento para transmitir, Pai Santo Deus, a tua verdade por meio da palavra, Senhor Deus, da tua palavra, para os meus irmãos, Deus Pai, e para todos que estiverem a assistir, mas que também, Deus Pai, eu possa edificar a mim próprio com o que eu vou partilhar. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Amém. Vamos começar a mensagem de hoje no livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, de 13 a 18. Passo a ler. Está escrito: "Criei, por isso falei." Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Neste período, a partir dos capítulos 2, Paulo, na verdade, vem apresentando a sua defesa como apóstolo de Jesus Cristo diante de homens que eram falsos mestres infiltrados dentro da igreja de Coríntios, que tentavam descredibilizar o apóstolo Paulo por meio dos seus sofrimentos. Eles alegavam que não era possível o apóstolo Paulo ser usado por Deus, ser um homem de Deus, ser apóstolo verdadeiro de Deus, se era sempre remetido a sofrimentos. Ele tinha sempre problemas, sempre perseguições, expulsões de regiões. Então, eles alegavam que um homem que tinha esse tipo de sofrimentos não era possível estar a ser usado por Deus, não era possível que ele fosse apóstolo de Jesus Cristo verdadeiramente. Então, Paulo, em sua defesa, vai falando a partir do capítulo 2, até aqui ele vem falando sobre essas coisas. Por isso é que ele toca muito sobre os seus sofrimentos, né? Então, Paulo defende aqui seu ministério a esses falsos mestres que questionam, né, as suas prisões, as chicotadas, as expulsões. Paulo não tinha casa própria, foi apedrejado, não tinha riquezas, vivia fugindo de região em região. Então, ele vai expondo a sua verdade nesses capítulos, né? Mas Paulo mostra, numa das coisas que ele refere, é que ele precisava ser quebrado por Deus, como um vaso de barro que é quebrado, e lá dentro, por meio desse quebrantamento do vaso, pudesse se expor o que está dentro do vaso, que é o Evangelho de Cristo. Então Paulo tinha plena convicção que todos os sofrimentos que ele tinha era justamente para que ele fosse quebrado, e isso gerasse glórias para Deus, e isso gerasse conhecimento de Jesus Cristo. Então Paulo estava convencido disto. Não olhava para isso como algo que fosse uma maldição ou fosse algo negativo, mas ele via até as coisas mais terríveis que ele sofreu como contribuintes para a glória de Deus. E isso ajudava a alcançar mais e mais pessoas, né? Nesta manhã, antes de prosseguirmos, a minha questão é: o que é que hoje está a roubar a nossa atenção? O que é que hoje está a tirar o nosso foco? Qual sofrimento podemos alegar que foi pior que o apóstolo Paulo passou e mesmo assim ele não se desviou? O que é que está nos a desviar do caminho da verdade? O que é que está nos a desviar do evangelho verdadeiro? Será desemprego? Problemas no casamento, com filhos? Serão as riquezas? A infertilidade? O Covid-19? Se calhar um irmão solteiro ou uma irmã solteira que esteja almejando o casamento, almejando o relacionamento, talvez não é correspondido. Será que isso está a tirar o nosso foco do Evangelho?
ou está a contribuir para que por meio disso Cristo seja glorificado? Será que é uma doença que eu tenho ou que você tem, irmão? Irmã, que está a contribuir negativamente para que o foco saia de Cristo e vá para essas coisas? Paulo vai mostrando que, na verdade, os sofrimentos todos que ele passava contribuíam positivamente para o avanço do Evangelho. Paulo tinha a convicção que até mesmo a morte dele seria para dar glórias a Cristo. Porque sabia que ressuscitaria com Cristo e gozaria de coisas infinitamente maiores nos céus do que qualquer coisa que a gente pode ver com os nossos olhos. Pois todas essas coisas que nós vemos com os nossos olhos, irmãos, é tudo temporário. Paulo tinha essa convicção. Os nossos sofrimentos hoje, os nossos problemas hoje, podem muito bem contribuir para o avanço do reino de Deus. Não podem produzir desânimo, porque não temos que focar no problema, mas na glória futura, que isso Deus prometeu. Não nos julgarmos amaldiçoados, até alguns com falta de sorte, para os que creem em sorte, mas termos esperanças renovadas, porque Jesus Cristo está a caminho. Em breve Ele virá e Ele levará a sua igreja até Ele. Usufruiremos de coisas incríveis. Uma das coisas que desvia o foco do Evangelho verdadeiro é fé, convicção de fé distorcida. Vamos ver isso no livro de Hebreus 11, a partir dos... vamos ler primeiro o capítulo 1, que dá uma definição de fé, de forma genérica. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos, pois foi por meio delas que os antigos receberam bom testemunho. Amém? Se lemos essa passagem de forma superficial, se tão somente lermos o versículo 1, podemos ter uma interpretação distorcida desta passagem, pois podemos crer que tudo aquilo que nós acreditamos que vai acontecer, de fato vai acontecer. Podemos crer que tudo que nós sonhamos com um mundo cheio de amor, esperamos que isto venha a acontecer, isso é bom, então temos convicção que isso vai acontecer. Se é aquele emprego que ainda não é meu, mas que eu espero, então se eu espero que ele vai acontecer, então vai acontecer. Deposito minha fé nisso. Vou depositando minha fé nisto. Aquela doença que não está a ser curada, mas eu olho para o horizonte e vejo que lá na frente as coisas vão ficar bem. Se for essa a nossa esperança, nosso entendimento nesta passagem, podemos estar a cometer alguns equívocos. Podemos avaliar este entendimento voltando um bocadinho esta passagem nos capítulos 10 a partir de 32. Vamos ver o que a Bíblia diz. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes foram expostos a insultos, tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Ao retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? É preciso lermos o capítulo 1 de Hebreus 11 com o conhecimento do que se falou no capítulo anterior, para percebermos, afinal, de que fé está-se a falar aqui. Não é simplesmente, de forma genérica, dizermos que aquilo que acreditamos que vai acontecer,
vai de fato acontecer de forma genérica. Mas o que é que o escritor de Hebreus queria transmitir aqui? Isso é o que de fato nós temos que focar. O escritor remete ao povo a restaurar a sua verdadeira fé, que aponta para a vinda de Cristo. Ela aponta para a vinda de Cristo. No passado, quando foram iluminados pelo Evangelho, quando fervia neles a convicção inicial, o primeiro amor, lembra, irmão, antigo na fé? Lá atrás, quando acendeu em si, quando foi iluminado em si o Evangelho, coisas que você suportou. Aqui cita alguns: prisões, insultos, humilhações públicas, saques de seus bens, mas também diz, suportaram tudo isso alegremente. Alegremente. Onde estava a fé deles? A fé deles, irmãos, estava no que há de vir. Não nesta terra, mas no que está por vir, na vida eterna com Deus. Essa era a confiança deles. Esta era a esperança que eles tinham. Cristo vem em breve. Nenhuma coisa desta terra é comparável, nenhum sofrimento desta terra é comparável ao que está por vir, a herança que nós vamos ter nos céus. Onde é que está o seu foco hoje, irmão, irmã? Onde é que está a sua fé? Nas coisas que você deseja ou nas coisas que Deus prometeu que vão acontecer? Esses irmãos não tiveram coisas boas. Muitos deles morreram como mártires. Muitos deles tiveram perseguições terríveis. Mas a fé deles, o foco deles não mudava. O foco deles não mudava. E no capítulo 11, logo após, o escritor vai mencionando heróis da fé, a partir do capítulo, versículo 2 até 28. Ele vai falando dos heróis da fé, onde cita nomes, onde cita Abraão, Abel, entre outros heróis da fé. Depois de 29 a 35, ele fala sobre atos heróicos que Deus permitiu que acontecesse no povo de Deus, entre o povo de Deus. No versículo 39, ele diz: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? Com eles fossem aperfeiçoados. Amém? Todos, tanto os que foram bem-aventurados nesta terra como Abraão, assim como os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos, que na sua maioria morreram de forma terrível, todos estes tinham o mesmo foco, o mesmo propósito: agradar a Deus por meio da fé, e tinham esperança que gozariam de coisas muito melhores do que gozaram ou poderiam ter gozado aqui na terra. Porque a Bíblia diz que Deus tinha planos ainda maiores. Pode ser que esta manhã Deus não esteja respondendo às tuas orações, irmão, irmã. Deus não esteja dando aquilo que você deseja, mas Deus esteja permitindo que sofrimentos venham bater a sua porta. Situações terríveis estejam acontecendo. Pode ser que aquela coisa que você tanto deseja, que é algo que te daria muita felicidade, faria te louvar muito mais a Deus, Deus não está permitindo com que aconteça. O que fazer com isto? Eu te encorajo esta manhã a voltar para o foco. Não naquilo que podemos ter aqui na terra, mas no que Deus diz que algo melhor preparado nos céus, infinitamente melhor do que a gente poderia gozar aqui nesta terra. Nós poderíamos gozar de muitas coisas na terra, mas Deus promete coisas infinitamente maiores nos céus. Essa é a nossa convicção, essa deve ser a nossa fé. Por que olhar as coisas nessa perspectiva? Sendo que estamos a falar de um tema que tem a ver com embaixadores de Cristo, mas é porque eu sei que tem muita coisa que desvia a nossa atenção das coisas de Deus, e essas coisas são, na sua maioria, coisas desta terra. Coisas desta terra.
Por isso é importante encorajá-lo, irmão, irmã. Encorajá-lo. Você que está assistindo este vídeo, que coisas desta terra perecerão. Mas o que Deus promete nos céus é infinitamente maior do que qualquer coisa que hoje está a servir de obstáculo para a nossa fé, para a nossa comunhão. Está a servir de obstáculo para aceitarmos verdadeiramente a Deus. Amém. Indo para 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, de 17 a 20. Passo a ler. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? É tempo de restaurarmos a nossa identidade. Depois de termos renovado a nossa mente no domingo passado, depois de termos feito este exercício de renovar a nossa mente, e hoje termos aprendido onde tem que estar a nossa fé, é preciso restaurarmos a nossa identidade. Quem nós somos? Quem nós somos? A partir do dia em que dissemos Jesus Cristo é nosso Senhor, o nosso eu morreu, carnal, nosso eu morreu. E Deus fez nascer a nova criatura, criatura espiritual. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo na terra. O que é um embaixador? De forma geral, existem várias definições de embaixador, mas encontrei aqui alguma definição que diz o seguinte: representante diplomático de uma nação em outra nação, detém de pleno poder de responder ou de responsabilidade de representar o seu país de forma geral, em todas as áreas. Função: promover relações amistosas e diplomáticas a fim de melhorar os vínculos econômicos, culturais e científicos entre seu país de origem e a nação onde ele está afeto. E nós? Como somos embaixadores de Cristo? Como é isso? Quem nos comissionou? Deus, por meio de Cristo Jesus. Ao que nos comissionou? O Ministério da Reconciliação. Onde é a nossa embaixada? A igreja é a nossa embaixada. Onde é a nossa morada? A nossa nação, de onde saímos? Ou em nome de quem nós vamos representar? O reino dos céus. Qual é a nossa função? Promover ações que levam o maior número de pessoas a conhecerem o Evangelho, conhecerem Jesus Cristo. Tal como Paulo, somos arautos entre gentios, promotores da reconciliação entre Deus e os homens. Isso é o que nós somos, irmãos. Isso é o que nós somos. Para isso é que nós fomos convertidos, para converter outras pessoas. Como está o teu evangelismo, irmão e irmã? Como está isso? Como está o teu ser embaixador? Pessoas estão a chegar ao conhecimento de Cristo por teu intermédio? Ou você está egoísta, já que você recebeu, ninguém mais precisa? Ou até o mundo está bom, não precisa. Não preciso. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus Cristo afirmou: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus Cristo não é um chefe, mas é um líder. Um chefe teria dito: vão fazer. Ficava por aí. Mas Jesus Cristo disse: estarei convosco até o fim dos tempos. Para mostrar que, mesmo o embaixador terreno, não pode perder um vínculo com o governo que ele vem representar. Se ele perde isso, desviou-se. Já estará a atender os seus próprios interesses naquela nação. Mas Jesus Cristo
mostra que ele mesmo fez isso. Ele disse: estarei convosco até o fim dos tempos, para mostrar que tudo que fazemos em nome de Jesus Cristo, ele está lá conosco, nos auxiliando. É aquele chefe ou aquele líder que não diz vai fazer, mas diz vamos fazer. Ele não está preocupado em deixar-te fazer sozinho para depois te criticar ou te julgar, mas ele está preocupado em fazer contigo para garantir a qualidade daquilo que vai ser feito. Este é o nosso líder, este é o nosso Senhor, este é o nosso Deus. Na preparação de ida a Nacala, que tivemos o privilégio de ir como missionários, eu e minha esposa, fui encorajando e desafiando alguns irmãos a se abrirem para a missão, mas muitos vieram com desculpas. Isto, porque aquilo, minha família. Mas uma coisa que era unânime entre eles era: eu sonho em ir à missão. Eu tenho este desejo. Eu tenho este plano. Um dia irei à missão. Um dia. Mostrava essa convicção, porém no fim sempre tinha mais. Mas. Qual é o mais que você hoje aí em casa está a colocar para não ir à missão? Qual é o mais? O teu mais? Será que esse mais é superior ao que Deus prometeu na terra? Fora da terra, desculpa, nos céus, se Deus prometeu nos céus? Será que esse mais é tão valioso assim a ponto de deixarmos de fazer a vontade de Deus? Veja, irmãos, como Satanás é astuto. Ele não tirou a convicção, o desejo no discípulo de ir à missão, de ir falar sobre a palavra de Deus com as pessoas. Mas ele trouxe o quê? Trouxe relativismo. Na sua astúcia, ele só modificou um pouco as coisas. E muitos de nós, irmãos, estão caindo nisso. Nessa armadilha de Satanás. Jesus Cristo, quando ele disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, eu acredito que ele queria separar as águas. Já que ele era amigo dos seus discípulos, ele conversava com eles de igual para igual, mas ele quis separar um momento onde ele diria que agora estou a falar como vosso Senhor. Eu acredito que seja porque ele queria dar uma ordem direta. Quando ele mandou que os discípulos deviam fazer discípulos. Mas hoje, já não é uma ordem direta, já é algo relativo, é um sonho. Tal como é um sonho de construir uma casa, é um sonho de ter filhos, ter uma família, ter um bom casamento. Hoje em dia, a missão também é um sonho relativo, tanto quanto estes. Irmãos, isto não é sonho, é plano. É a vontade de Deus para os seus embaixadores aqui na terra. Outros ainda defendem que ir à missão é uma questão de vocação, é uma questão de... é para os outros. Eu não preciso ir à missão. Se eu, na minha zona, fizer discípulos, tranquilo. Ok. Se essa é a tua convicção, irmão, eu te pergunto, cadê os teus vizinhos? Cadê sua empregada, seu empregado? Cadê seus familiares? Seus amigos? Onde é que estão? É preciso, de fato, que nós estejamos fazendo no nosso local de origem. Sim, é verdade. Tanto que não acredito que o embaixador, que não seja um bom cidadão no seu país, seja enviado para outra nação para representar aquele país. É preciso, sim, sermos bons evangelistas onde nós estamos. Mas nunca deve morrer no discípulo o plano de ir à missão, fazer discípulos em todas as nações. O embaixador não escolhe onde vai trabalhar. É enviado segundo o propósito da sua nação. E o propósito claro de Deus é ganhar almas para Cristo. Logo, não importa onde temos que ir. Não importa. Todo embaixador tem um plano de atividade bem claro. O que vai fazer naquela nação. Quando vai fazer. Será que o plano missionário na tua vida, meu irmão e minha irmã, está claro? Para mim e para minha esposa, irmos a Nacala, graças a Deus, não foi um plano, não foi uma coisa que surgiu quando surgiu a oportunidade de ir a Nacala.
Tanto que, pela graça de Deus, lá ainda na amizade, já discutíamos esse assunto missionário. E foi um dos critérios, tanto para mim, assim como para ela, para nós nos unirmos, para podermos constituir família e também encorajarmos-nos constantemente a ir à missão. Voltamos hoje de Nacala. Tivemos o privilégio de falar sobre Deus em Nacala com muitas pessoas. Tanto que hoje estão acontecendo estudos ainda em Nacala. Nós estamos envolvidos neles. Fruto daquele evangelismo feito lá. E hoje também começamos a conversar como família qual será a nossa próxima parada. Porque isto não pode ser surpresa para ninguém. Ei, agora tem Zona X, estamos a ir. Não. Irmão e irmã, ora para o teu coração. Para que tenhamos fé, tal como os heróis da fé. Que não se faziam as coisas segundo as promessas que Deus fazia, simplesmente. Mas eles esperavam algo muito maior. E eles de fato tiveram herança nos céus. Nós também temos que ter isso. Nosso amigo aí que está ouvindo esta mensagem, saiba que a pessoa que te enviou este vídeo, a pessoa que te convidou para a igreja, ele é um embaixador de Cristo na terra. E o objetivo dele, enviando este vídeo, falando de Jesus, não é um motivo egoísta. Simplesmente está a fazer o seu trabalho, o que foi comissionado a fazer. Portanto, aceita este convite. Reconcilia-te com Deus, tal como o apóstolo Paulo apela. Por favor, aceite, estuda a Bíblia. Deus tem planos incríveis para a tua vida, tanto aqui na terra, assim como nos céus. Entera te tornar embaixador de Cristo, tal como é a pessoa que te enviou este vídeo, a pessoa que te convida para Cristo. E nos céus te dar uma herança que nunca acaba. Te dar vida plena ao seu lado. Deus é bom. Amém? Que esta mensagem possa encorajar a todos nós a nos vermos como embaixadores de Cristo na terra e de fato exercermos isto com todo o zelo, tal como dedicamos o zelo para as coisas desta terra. Ainda mais até por sabermos que o salário daquilo que nós vamos fazer será um salário eterno, bondade eterna, presença de Deus eternamente. Louvado seja Deus. Continuação de um bom domingo para todos. Amém.